Acredite se quiser, ainda há pessoas que defendem a ideia de que o sexo na Bíblia é apenas para a procriação. Eu vou mostrar para você o que um indivíduo disse a respeito do assunto. E vou mostrar para você que a Bíblia apresenta a sexualidade de uma forma muito mais ampla. Você vai perceber que na Bíblia o sexo obviamente é para a procriação, mas muito mais do que isso, o sexo foi dado por Deus também como um presente para casais casados desfrutarem um do outro. Acompanhe esse vídeo, com certeza ele vai ser muito útil para você. Teve um internauta que, depois de eu ter explicado que a Bíblia não proíbe as carícias orais, o camarada foi tão atrevido, diríamos assim, que escreveu o seguinte, olha o que ele escreveu. Esse pastor não sabe de nada, deixa de ser mentiroso. Leia Levítico 15, o sexo é para reproduzir, ou seja, para fazer filho. E toda vez que o esperma sai do homem, ele se torna imundo o dia todo até a tarde. E aí seguem as baboseiras. Veja, o camarada quando faz uma afirmação dessas, primeiramente ele não sabe, ele não entende do que o texto bíblico diz, e em segundo lugar ele não é honesto com ele mesmo. Eu tenho curiosidade de saber se ele realmente só faz sexo para reproduzir. Eu tenho curiosidade de saber isso. Né? Então veja, ele diz uma coisa, mas pode ter certeza, ele faz outra totalmente diferente. Então as pessoas, muitas vezes, elas se apegam a uma ideia pré-concebida, mesmo sendo errada, porque é uma forma de a pessoa fugir do seu problema. Eu sou um ser humano, falho e pecador, e eu já utilizei também esses mecanismos de defesa, não é? Você acaba apontando erros dos outros para você se sentir menos culpado com seus próprios erros. Ou você se apega a uma ideia pré-concebida como verdade absoluta, porque aquilo ajuda você a mascarar um pouco quem é você. Esse tipo de desonestidade emocional só traz doenças. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, eu quero mencionar um pouquinho sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre esta afirmação. Em primeiro lugar, as leis em Levítico 15, as leis de purificação, não tinham o propósito de ensinar que o sexo é para a procriação, porque fazendo fora disso a pessoa se torna impura por causa dos fluxos, né, corporais. Nada disso. Em Levítico 15 nós percebemos um Deus amoroso, preocupado com a saúde e com a espiritualidade do seu povo. Primeiro com a saúde, o povo de Israel vivia no deserto. Eles não tinham acesso como nós temos à água potável. Então é óbvio que para manter a higiene não era tão fácil como hoje. Eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Então Deus dava leis aparentemente rígidas sobre saúde para preservar o povo de contaminações. E Deus também se utilizava destas leis de Levítico 15 para ensinar uma importante lição espiritual. Deus queria mostrar que qualquer tipo de impureza não é aceita por ele em relação à moral. E Deus queria mostrar para eles que eles deveriam permitir que Deus purificasse o caráter deles e os tornasse pessoas melhores. Então as leis rituais de purificação tinham esse duplo propósito, não é? Preservar a saúde e diminuir os riscos de contaminação por fluxos corporais e também servir de um recurso pedagógico para Deus ensinar a importância da purificação moral, com a ajuda e o poder de Deus. Então o camarada aqui que diz que eu não sei de nada e que me diz que eu sou mentiroso, ele não consegue nem entender o texto bíblico direito, né? E aí faz uma afirmação dessas. E a outra afirmação dele, que é totalmente sem cabimento, e eu repito, eu tenho curiosidade em saber se ele realmente só faz sexo para a procriação, viu? Porque ele defende isso com unhas e dentes. Mas eu duvido que ele siga a própria opinião dele, né? Ele diz que o sexo é só para a procriação. A Bíblia não ensina isso. Nós não podemos ler apenas Gênesis 1, 28. Em Gênesis 1, ali, 28, Deus disse para Adão e Eva, sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, um dos propósitos do sexo é realmente
procriar, gerar vida, não é? Só que na Bíblia, claramente, o sexo não é só para isso. Eu poderia ler para você muitos textos bíblicos, tá? Mas eu vou ler apenas 2 neste momento. Para você perceber que esta afirmação de que na Bíblia o sexo é só para a procriação é uma afirmação absurda, até mesmo do ponto de vista fisiológico, né? Os seres humanos, eles não sentem vontade de fazer sexo apenas no momento fértil, digamos assim. A mulher, ela não sente vontade sexual apenas no momento de fertilidade. Ela sente, sim, mais vontade, mas não é só nesse momento. Então, o corpo e a mente já demonstram, pelo desejo mais frequente de sexualidade, que Deus criou o sexo para ser desfrutado entre um casal casado, obviamente não apenas para a procriação. O homem é fértil todos os dias. Só que alguns homens, obviamente, têm uma frequência sexual maior do que outras no seu matrimônio. É uma questão também fisiológica, psicológica de cada um. Ok? Agora vamos para os textos bíblicos que demonstram que é uma bobagem afirmar que o sexo na Bíblia é apenas para a procriação. O primeiro texto, Provérbios capítulo 5. Vou ler aqui para você versos 18 e 19. Dizem assim: seja abençoada a sua fonte, falando da esposa. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre. O que quer dizer a palavra sempre? Sempre mesmo. Então ele está dizendo o seguinte, que os seios da sua esposa, que você tem uma vida erótica com a sua esposa e sexual, sempre que você sentir vontade, obviamente, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Então, mas que ideia ridícula é essa dizer, né? Ah, o sexo é só para a procriação. Aqui o texto bíblico diz, ó, os seios de sua esposa o satisfaçam sempre. Deus criou o amor sexual para ser desfrutado pelos casais sempre que eles sentirem vontade para isso. Ok? E o segundo texto que eu vou deixar para vocês será o último. Cantares capítulo 4, verso 16. O primeiro foi Provérbios, o segundo é Cantares 4, 16, que diz assim: desperte, vento norte, levante-se, vento sul, soprem em meu jardim e espalhem sua fragrância por toda parte. Entre em seu jardim, meu amor, e saboreie seus melhores frutos. A palavra jardim, no livro de Cantares, é um eufemismo, ou seja, eufemismo é uma palavra utilizada para diminuir o peso de uma outra palavra mais forte. Então a palavra jardim é um eufemismo para diminuir o peso da palavra vagina. Tá? Então, jardim se refere ao órgão sexual da mulher. Então a mulher aqui está convidando o esposo para fazer sexo com ela e saborear dos melhores frutos dela. Então veja, a sexualidade na Bíblia é livre entre o casal casado. Ela é algo sem maiores preocupações. Ela flui, demonstrando o quê? De que afirmar que o sexo é só para a procriação é um absurdo, é uma aberração teológica e, repito, eu duvido que quem cria desta forma, na verdade, o faça dessa forma. Para você perceber o quanto a ciência está em harmonia com a Bíblia, quando a Bíblia diz que marido e mulher devem se satisfazer um ao outro em todo o tempo, não é? A psiquiatra Donatella Mazzariti escreveu o seguinte, né? No seu livro, eu tenho aqui a referência do seu livro, é A Natureza do Amor, Conhecendo os Sentimentos para Vivê-los Melhor. Tá? Nas páginas 79 e 82, ela disse o seguinte, ó, entre outras coisas, estou aqui dizendo com as minhas palavras o que eu peguei da citação dela. O sexo é tão saudável que, de acordo com ela, modifica o estado de ânimo, alivia as tensões e, em casos como enxaqueca e artrite, as pesquisas médicas demonstram que ele pode ser uma importante energia de cura. E continua, ó, ela explica também que durante a relação sexual, um hormônio chamado oxitocina é liberado em altas doses no organismo durante a relação sexual.
e tem efeito anti-estresse, potencializa o sistema imunitário, promove a sensação de relaxamento, serenidade e confiança nos outros e proporciona a sensação de bem-estar psicofísico. Ou seja, como que uma pessoa pode desfrutar desses 6 benefícios apenas quando vai procriar? Esses benefícios têm que serem desfrutados ao longo de toda a vida conjugal. E a relação sexual é um remédio de Deus para casais casados. Eu sei que muitos maridos pensaram assim: nossa, agora eu vou mostrar essa situação para minha mulher quando ela disser que está com dor de cabeça. Eu concordo com você, mas tem um outro detalhe, hein? Lembre-se que uma mulher, para ser responsiva na cama, ela precisa também de um marido que a trate bem, com carinho, que seja romântico.